palavra do Senhor diz que todos os discípulos que andavam com Jesus sabiam do que ia acontecer. O texto bíblico de Lucas, capítulo 24, versículos 6 e 7, o Senhor Jesus, conversando com eles, ele disse: lembrai-vos como ele vos falou ainda estando na Galileia. Ele dizia: o Filho do Homem devia ser entregue nas mãos dos pecadores e ele deveria ser crucificado. E ao terceiro dia, ressuscitaria. Jesus havia predito a sua morte em vários momentos das reuniões que ele estava junto com seus discípulos. Mateus capítulo 16, o versículo 21, Jesus disse que o Filho do Homem, além de ser entregue nas mãos dos homens, o texto ainda diz, eles vão matá-lo. Mas eu quero dizer uma coisa a vocês, não se entristeçam muito. Mateus capítulo 20, versículo 17 ao 19, Jesus estava ensinando e estava falando com eles, e é interessante porque Jesus estava indo para Jerusalém, ele então chama os seus 12 discípulos à parte. Que coisa interessante, eu gosto muito dessa didática do Senhor Jesus, e o nome técnico, o nome de origem grega para isso é andragogia. Isto é, andragogia significa a forma de Deus ensinar adultos as verdades da palavra dele. E é interessante que em Mateus capítulo 20, Jesus falando a eles, ensinando, diz, olha, eis que nós vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem vai ser entregue aos principais sacerdotes, no versículo 18, e vai ser entregue aos escribas, e o condenarão à morte. E o entregarão aos gentios para que, versículo 19, para que o escarneçam. Escarnecer é debochar, é fazer bullying, é rir. E além disso, para que o açoitem, para que o crucifiquem. E ao terceiro dia ressuscite. Já teve uma experiência de alguém falar alguma coisa e quando aquilo que foi dito aconteceu, você dizer, eu não acredito? Já? Às vezes a gente vive experiências de pessoas que amamos, que estão sofrendo com enfermidades, e aquela enfermidade a gente está sabendo que não vai ser muito longa. A pessoa não resistirá. Mas quando vem a morte, a gente é tomado pela surpresa. Jesus já estava dizendo aos seus discípulos, ele já tinha dito como seria. E por que que eles não creram? Ou por que que eles ficaram tão incrédulos? Por que que eles tiveram que ouvir das mulheres que tinham ido lá fazer o cerimonial da unção, ou colocar ungüentos naqueles lençóis que estavam sobre o corpo de Jesus? Muitos ficaram com medo, porque os soldados romanos estavam perseguindo a todos aqueles que eram cristãos, porque surgiu um boato de que Jesus havia fugido, ele não estava morto. Por isso que quebravam as pernas de quem morria crucificado, para não correr o risco de fugir. Um outro motivo é porque eles estavam querendo preservar a fé, ou outros estavam fugindo, como aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. E comigo e com você? Olha aqui para mim uma coisa, presta atenção. Você acredita mesmo que Jesus vai voltar? Não precisa me responder em alto e bom tom. Mas você acredita mesmo que Jesus vai voltar? Você vive no século 21, no ano 2025, como certo ou certa que Jesus pode voltar daqui a pouquinho? Quando eu fiz a primeira pergunta no início, se Jesus voltar agora, você está pronto, você está pronta? Qual foi a resposta que veio na sua mente?
Provavelmente, algumas pessoas vão dizer assim, não, mas eu tenho filhos para criar, eu quero ver o casamento dos meus filhos, eu quero ver os meus netos nascerem, não, eu quero adquirir uma casa, eu quero fazer um curso, ou eu mesma quero me casar, enfim, nós estamos começando a colocar projetos no plano de Deus para a volta de Jesus e dizendo, não vem ainda não. E às vezes eu fico pensando no seguinte, se nós estamos tão reticentes ou argumentando tanto a volta de Jesus, será que realmente nós gostamos mesmo desse mundo e não queremos ir para lá, para a casa do Pai? Você já fez essa pergunta a você, ao seu coração? Talvez você esteja gostando muito do mundo aqui e não quer ir para a casa do Pai. Uma outra questão que a gente pensa é, momentos como esse para você são aflitivos, angustiante, você não vê a hora de terminar, ou você não vê a hora de se encontrar em momentos como esse? Por exemplo, qual é a sensação que vem ao teu coração quando estamos nos nossos pequenos grupos? Você gosta de se reunir em pequenos grupos? Ou quando alguém te convida para um pequeno grupo, você já fica dando algumas desculpas para não ir? É isso. Quando você vai respondendo essas perguntas, você está respondendo a seguinte pergunta: se Jesus voltar hoje, para onde você vai? E eu nunca me esquecerei das últimas palavras que eu tive com a minha mãe, enquanto eu estava ali orando com ela, naquele final de sábado, já pensando no que ia acontecer no meu domingo pela manhã, e a cerimônia, o encontro do Celebrando a Vida, que ia participar, e naquela noite a irmã Gisele ia me cobrir lá, e eu sempre quando terminava eu orava com ela, eu a beijava, e depois de recitarmos o Salmo 23, e orar com ela, orar pela pessoa que estava do lado, então ela sussurrou, eu beijava ela, ela também me beijava, e aí nesse dia ela disse, eu quero ir para casa. E eu, sim, a senhora vai para casa. A senhora vai para casa. Mas eu estava pensando aqui. E naquela madrugada, então, a irmã Gisele fala com a irmã Cristina e daqui a pouco o telefone tocou. A hora que o telefone tocou na madrugada, eu já desconfiei que poderia ser. Ela estava indo para casa. Você deseja ir para casa? Há no teu coração o anseio de ir para casa? E algumas pessoas que dizem assim, não, eu quero ir para casa de papai, porque lá não tem dor, angústia, morte, dor de barriga, dor de cabeça, eu não tenho que trabalhar. Não! Deixa isso de lado. O desejo de ir para a casa do pai é porque estar do lado do Pai, estar na comunhão com o Pai, estar junto com o Pai é o melhor lugar do mundo para a gente estar. Porque aqui estamos de passagem. Então quando nós celebramos a Páscoa, quando nós paramos nesse tempo para celebrar e para refletir sobre essas histórias e as lições da Páscoa, uma das grandes lições que vem ao meu coração é que o amor de Deus manifesto em Cristo Jesus foi para me conectar de novo com o Pai e para trazer ao meu coração a certeza de que um lugar na casa do Pai, o meu lugar está pronto, está reservado. Aleluias! Mas o teu lugar lá está pronto? O meu está. E todos os dias eu falo ao Senhor, dizendo, Senhor, não me deixe errar o rumo. Me ajuda, corrige, porque a humanidade que está em mim, ela é cruel. E eu sou tentada em todo o tempo a não fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. A semelhança do que os discípulos. Queridos, os discípulos estavam junto com Jesus. Você já pensou nisso? Eles estavam juntos com o próprio Deus. E Jesus falava com eles. Mas parece que entrava num, saía no outro. Ou eles... Tá bom, né? Tá bom. Depois a gente vê sobre isso.
E quando Jesus morreu, eles também ficaram tristes, chorosos, sem esperança. Eu quero seguir em algumas lições, já caminhando para a nossa conclusão dessa reflexão, de tudo aquilo que nós ouvimos e ainda vamos ouvir através daquilo que será feito, algumas lições para a nossa conclusão. Como é que eu posso viver essa Páscoa amanhã, a semana que vem ou o mês que vem? Primeiro, tenha gratidão no teu coração. Mas não é gratidão pelo sol, pela comida, pelo trabalho, gratidão pelo Senhor, pela palavra, por você poder celebrar, cantar, adorar. Gratidão por causa de Jesus, porque Ele morreu na cruz por você. Segundo, perdão. Decida perdoar. Se você carrega alguém nos ombros, se você carrega mágoa no teu coração e aquela pessoa que te fez mal está sendo carregada, decida, escolha, toma a decisão. Eu quero perdoar, porque a Páscoa é um tempo de perdão. Foi na cruz que Jesus me perdoou e me restaurou. Terceiro, busque esperança. E a esperança aqui é do verbo esperançar. Não é aquela esperança que traz mais ou menos assim: eu esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, Ele ouviu o meu clamor, que está lá no texto de Salmo 37. Não é essa esperança de ficarmos sentados, sossegados e tranquilos, esperando que algo venha sobre nós. O verbo é o verbo esperançar, é o verbo que gera uma ação. Enquanto eu espero, eu faço. Enquanto eu espero, eu caminho. Os 10 leprosos foram curados porque eles se levantaram e foram, eles caminharam, eles obedeceram, eles seguiram aquilo que Deus havia dito, que Jesus havia dito para eles fazerem. Mas somente um voltou para agradecer. A esperança da qual o Senhor Deus quer que eu e você tenhamos, é essa esperança que nos move a celebrar, a cultuar, a adorar, a servir. Quarto, fidelidade. Seja fiel ao Senhor. Nós temos um desafio aqui na igreja de buscarmos pelo menos 15 minutos de oração por dia. Não está fácil. Tem alguns assim que chegam 5 minutos, 8 minutos, mas nós estamos tentando. Se eu consigo fazer 5 minutos e desisto porque não são 15 minutos, eu não estou sendo fiel. Mas se eu quero andar com o Senhor, se eu quero aprender com o Senhor, então eu vou ser fiel. Eu quero mais de Deus, eu quero mais do Senhor, eu quero aprender dessa verdade na minha vida. Eu não vou desistir, eu não vou abandonar o barco, eu vou perseverar. Seja fiel. A Páscoa é um tempo de fidelidade a Deus. Viva nessa fidelidade, tome a decisão de ser fiel. E como fazer isso então? 4 lições, 4 conselhos que a palavra de Deus me dá sobre a Páscoa. Como fazer? Como colocar em prática essas ações, a gratidão, o perdão, ter a esperança, do verbo esperançar, e a fidelidade? Orando, lendo a Bíblia. E se você não consegue, tem dificuldade, busque companheiros de jugo. Ore por mim. Você pode orar comigo? Eu oro contigo, para permanecermos fiéis. Segundo, a leitura bíblica nos leva a reflexões profundas da verdade da palavra de Deus. Então, busque a leitura bíblica. O manual de conduta do Senhor para a minha vida está na palavra. Se eu não ler, se eu não meditar, eu não aprenderei o que o Senhor tem para mim. Salmo 119, o versículo da palavra do Senhor diz ali: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Terceiro, eu mais um. Eu mais um é a forma de compartilharmos vida.
Aqueles que estão fazendo o eu mais um, não fazem o eu mais um porque são bons. Não fazem o eu mais um porque são perfeitos. Não fazem o eu mais um porque sabem tudo. Ao contrário, o eu mais um é feito por aqueles que querem aprender. O eu mais um é feito por aqueles que querem conviver com outros, aprendendo da mesma graça, do mesmo Senhor e da mesma dependência do Espírito Santo de Deus. O eu mais um é um desafio que temos para manter aceso e manter firme as convicções de fé. E por fim, humildade. A Páscoa nos ensina que quanto mais humildes nós formos, quanto mais aos pés da cruz eu depositar a minha vida, menos de mim e mais de Cristo na minha vida. E as pessoas vão olhar e ver Jesus e não a Ronilce. As pessoas precisam de Jesus e não de mim. O mundo precisa de Jesus e não de mim. Quanto menos eu souber, ou menos eu fizer, e mais o Senhor Jesus fizer, e mais na dependência dele eu viver, melhor seremos e melhor agiremos na nossa comunidade, onde estivermos e com aqueles com quem convivemos. Essa é a Páscoa do Senhor. E todas as vezes que nós fizermos essa celebração, nós devemos entender que é por Ele e para Ele que ainda estamos aqui. E por isso Ele ainda não voltou. Eu quero chamar, eu quero chamar a minha turma, os meus cantores. Vem todos, então vem, porque vem todo mundo lindo assim. Isso. O cântico que nós vamos celebrar é um cântico de exaltação, que fala que ele é exaltado. E somente exaltando o Senhor e adorando o seu nome é que nós realmente vamos vivenciar a verdadeira Páscoa. E o que as crianças vão cantar agora, elas vão nos desafiar a isso. E a Bíblia fala que da boca da criança o Senhor Deus levanta e produz o melhor louvor. Porque a criança tem a pureza do coração, a pureza dos pensamentos e um coração limpo para aprender. Que nós possamos ser estes para abençoar os pequenos e para vivermos uma vida abençoada para a glória e honra do Senhor, até que Ele venha. Amém? Tetelestai, está consumado. Não há mais nada o que ser feito para que eu e você venhamos a ter a salvação. Mas só em Jesus, a nossa Páscoa, é que nós podemos ter a esperança e a certeza de que até que Ele volte, estamos aprendendo a viver na dependência dEle e a corrigir aquilo que está em nós que precisa ser corrigido. Amém?
próxima música é uma música de bênção. E eu gostaria que você colocasse a sua mão no seu coração e recebesse essa oração que eles vão cantar aqui como uma graça de Deus na tua vida. Queridos, nós precisamos do Senhor. Mesmo que você diga, não, hoje não, deixa para amanhã, nós precisamos do Senhor. E quando ouvimos esse cântico por anjos, vozes tão angelicais, é como se, eu sinto assim, não sei você, mas é como se eu estivesse ouvindo som de anjos falando do coração de Deus ao meu coração. Se você quiser, feche os seus olhos e escute aquilo que eles vão cantar aqui agora.